Boa tarde a todos. É com grande alegria que estamos aqui nessa tarde ensolarada, né? Um calorzinho gostoso. Pedimos então que Jesus esteja aqui entre nós, os espíritos benfeitores também, que possamos fazer hoje uma boa reflexão sobre esse tema, drogas. Melhor prevenir do que remediar. Mas como podemos prevenir a entrada das drogas no nosso lar, na nossa família? Sabe que eu penso assim, eu tenho filhos pequenos ainda. Isso não me diz respeito, porque meus filhos são muito pequenos. Eu não tenho que pensar nas drogas ainda. Ou se eu tenho filhos, eu posso pensar assim, não, meus filhos não estão na adolescência. Ou eles são uns bons adolescentes. Eu não preciso me preocupar com as drogas também. Ou eu já tenho filhos grandes, adultos, jovens. Eles não consomem drogas. Isso só acontece com o meu vizinho. Meus filhos vão nas festas e só tomam cerveja. Será que nós, pensando desta maneira, estamos no caminho certo, pensando em adiar essa preocupação? E o vício do cigarro, do álcool? São vícios também. Será que não são drogas? Igualmente como aquelas drogas que nós conhecemos como a cocaína, o crack, a maconha. São drogas ilícitas, mas nós temos as drogas lícitas, aquelas que são legais, que estão sutilmente dentro dos nossos lares, inseridas nas comemorações, nas festas infantis, o cigarro, os medicamentos que nós tomamos sem prescrição médica para ansiedade, para depressão, que pegamos da vizinha, que está tomando, é bom para ela, eu vou tomar também. E os nossos filhos estão observando tudo isso. E a porta de entrada para as drogas ilícitas, aquelas drogas que são proibidas legalmente, a porta de entrada é o cigarro e é o álcool. Dificilmente um jovem entra direto pelas drogas ilícitas, aquelas drogas que são proibidas. E essas drogas ditas lícitas, as legalmente, elas estão nas festinhas de um aninho muitas vezes. Aquelas mesas cheias, os pais comemorando um aninho do filho, pai, mãe, avós, tomando cerveja, muitas vezes até molhando o bico, a chupeta da criança na espuminha daquela cerveja. Festas de 15 anos, onde o álcool entra também nas festas de 15 anos, e tem aquelas bebidas ditas, especialmente para adolescentes, com álcool, mas com muito açúcar junto. Justamente para mascarar o efeito do álcool. São as bebidas ditas por os adolescentes, mas que, se vocês perceberem, tem um teor alcoólico muito alto. E foi feito um levantamento pelo CEBRID, que é o Centro Brasileiro de Informações sobre Drogas. E esse levantamento, o que ele nos revelou? Ele nos revelou que o álcool atinge 54% dos jovens no nosso país. E destes, 7% já são considerados alcoolistas, ou seja, dependentes do álcool. E o mais preocupante, que esse levantamento foi feito ano passado, em 2012, saiu no Correio do Povo. Diz que o primeiro gole da bebida alcoólica não acontece na rua, acontece dentro de casa. Dentro da nossa casa e ainda com os pais incentivando.
Este é o levantamento que nós temos pelo CEBRID e pelo SENAD, que também é a política sobre drogas. Quando nós nos preparamos para receber um filho em casa, a mãe, gestando, se prepara então com o médico, obstetra, vai no médico, aquelas consultas todas, se prepara com enxoval, com o quartinho do bebê, fazendo a roupinha, o chá de fraldas. E o nosso preparo para receber aquele filho, porque os filhos, eles agem conforme nós exemplificamos, muito mais do que nós falamos, pelo nosso exemplo. Nós estamos nos preparando moralmente para receber aquele filho dentro do nosso lar. Esta é a educação que nós temos que dar para o nosso filho. Não são as coisas materiais. Mais importante do que as coisas materiais são as morais. Os exemplos éticos de boa conduta. Então, o filho nasce com receita, que nem um medicamento, um bolo, não nasce com receita. Nós temos que estar aqui como hoje vocês, aqui na casa. Nós temos que participar de outras palestras, realizando o Evangelho no lar, para ter vibrações positivas dentro de casa. Nos educarmos os nossos vícios morais, para receber aquele filho. Porque nós, para sermos professora, nós temos que estudar. Para ser médico, nós temos que estudar. E para ser pai e para ser mãe, nós estamos estudando, nos preparando para ser um bom pai, uma boa mãe, que Deus nos convoca. E nós aceitamos esse convite que Deus nos faz, essa missão que nós temos. Nós temos a parábola do semeador. Quem que conhece a parábola do semeador? Todo mundo conhece? Eu vou ler para vocês, que Jesus nos ensina através de parábolas também. Eis que o semeador saiu a semear. E quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho. E vieram as aves e comeram-na. E outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante. E logo nasceu, porque não tinha terra funda. Mas vindo o sol, queimou e secou, porque não tinha raiz. E a outra semente, caiu em espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-na. E a outra semente que o semeador semeou, caiu em boa terra, deu fruto. Uma 100, outras 60, outras 30. O que essa parábola do semeador nos ensina? Nós, pais, somos os semeadores. Diariamente nós estamos semeando, através dos nossos exemplos, através das nossas atitudes, através da nossa conversa. E as sementes, é tudo isso que nós estamos fazendo. E essa terra que o semeador semeou, as sementes, são os nossos filhos. Fazendo uma comparação, são o caráter dos nossos filhos. E nós temos vários tipos de filhos. E nós temos que estar presente para observar a personalidade de cada um. Porque os nossos filhos, eles vêm para o nosso lar, não é por acaso. Por merecimento, por prova, por expiação, por um motivo ou outro, Deus nos concedeu termos esses filhos em casa. E quando carregamos no colo esse bebezinho, a gente não sabe se aquele filho tem as tendências de ser um dependente químico. Tu não sabe. Porque nós levamos, está dentro do nosso perispírito, geneticamente, vem o nosso filho com essas tendências e nós não soubemos, aquele bebezinho que está ali no nosso colo, se tem essa tendência a ter afinidade por substâncias químicas. As diferentes personalidades que nós vimos, então, filhos à beira do caminho, filhos chão pedregoso, filhos espinheiro e filhos boa terra. Mas nós temos que semear sempre.
Sempre queira um filho, seja um tipo de terra ou outro tipo de terra. A função nossa, a nossa missão é semear sempre. Em relação à prevenção de drogas, então, nós temos os filhos à beira do caminho. Como é que são esses filhos? Nós ensinamos, lançamos as nossas sementes. Essas sementes não se fixam na cabecinha dos nossos filhos, porque eles são à beira do caminho. O que nós temos que fazer? Parar de semear? Nós temos que afofar a terra, lançar a semente no momento certo. No meio do caminho, não à beira do caminho. Os filhos chão pedregoso, que Jesus nos ensinou. O que quer dizer esses filhos chão pedregoso? Cheio de pedras. E muitas vezes nós temos esses filhos dentro de casa, com a personalidade forte. A gente fala, parece que nem escuta. São os filhos com pouca terra. Mas essa terra nós podemos buscar e dar uma fofadinha e colocar mais terra, tirando as pedras e lançando a semente, lançando a semente. Muitas vezes os filhos, a gente ensina, ó, meus filhos, esse amigo aí, esse grupo de amigos que tu tem, não são amigos legais. Estão te levando para o mau caminho. É melhor tu estudar, porque assim tu vai ter um bom futuro. A gente está sempre falando. E os filhos aceitam muitas vezes, mas logo desistem. Não tem persistência. É importante que a gente esteja sempre vigiando, observando. Muitas vezes temos 3, 4 filhos, um diferente do outro. Filhos espinheiros são filhos que nascem de outras vidas, cheios de vícios, vícios morais, já nasce com aquela personalidade viciosa. Nós temos que estar sempre atentos, ir cortando aqueles espinheiros em volta, para que a nossa semente não seja sufocada, que ela germine. E os filhos boa terra? Os filhos boa terra são aqueles que nós lançamos a semente, fazem nós também a nossa reforma íntima, da mesma forma os filhos, vendo nossos equívocos e evoluindo. São os filhos boa terra que Jesus nos ensinou. Trazendo para a drogadição, a gente fez essa comparação. E essa comparação, então, Jesus nos ensinou há 2000 anos, essa parábola. O importante é que a gente fique com essa mensagem, que o semeador semeia sempre. Nós, pais, sempre. Não podemos desistir dos nossos filhos. Mas não podemos começar quando são adolescentes. Temos que começar desde pequenininho, desde a gestação, amando aquele filho que vai chegar. Mas amar não é sempre dizer sim para aquele filho. É aprender a dizer não também. Passar a mão na cabeça. Quando o filho quer um tênis novo, eu não posso dar. Não tenho condições de dar. Muitas vezes faço dívidas. O meu filho está sempre com um tênis novo, uma roupa nova. E ele bate o pé e quer. Será que é esse o caminho certo? Não é momento de nós sentarmos, conversar, um diálogo franco com nossos filhos? Quando nós vimos na televisão propagandas de bebida alcoólica, este é o momento de nós conversarmos com nossos filhos. Não é através de lições de morais, dizendo, isso aqui está muito errado. Através de uma simples propaganda de televisão, a gente ensinar que o álcool, que está mostrando ali que traz uma felicidade tremenda, muitas vezes leva a muitos problemas dentro de casa e também com acidentes de trânsito. Quantas pessoas desencarnam por acidentes de trânsito, dependentes que usaram álcool e saem para dirigir? A gente está vendo todo dia na televisão.
E muitas vezes as propagandas de álcool, de bebida alcoólica também, se utilizam de jovens, com aparência de adolescente, mas são adultos. Justamente para os jovens acharem que as bebidas servem para eles também, iludirem os jovens. Então é importante a gente estar sempre atento sobre o que o filho assiste na televisão também, o horário de assistir à televisão. Na questão 582 do Livro dos Espíritos, existe uma questão que é a seguinte: pode-se considerar a paternidade como uma missão? A pergunta é essa. A paternidade é uma missão? E a resposta é incontestavelmente uma missão. É ao mesmo tempo um dever muito grande e que determina mais do que o homem imagina sua responsabilidade para o futuro. Deus colocou a criança sob a tutela dos pais para que eles a conduzam no caminho do bem. E lhes facilitou a tarefa ao conceder à criança uma constituição frágil e delicada que a torna acessível a todas as imperfeições. Então a gente tem que até os 7 anos, a criança tem aquela constituição justamente aceitando as nossas aparadas, tirando aquele inso, os espinhos que estão em volta, mas para isso nós temos que estar junto com nossos filhos. Trabalhamos o dia todo, muitas vezes, mas e à noite? Dá trabalho, a gente cansa realmente. Mas não podemos parar de semear, porque mais tarde nós vamos colher os frutos. Muitas vezes a gente diz assim, eu sou um pai moderno. Tem coisas que o meu filho faz, que a minha filha faz, são falta menos graves, isso não é importante. Isso é muito importante, são pequenas coisas. Por exemplo, estar no ônibus, e o lugar lá tem um lugar que uma velhinha, uma vovozinha deveria estar sentada, mas uma criança está sentada. E a criança não quer se levantar para dar lugar para aquela vovó. Interromper a conversa de um adulto, de outra pessoa. Gritar onde se diz que faz silêncio em hospitais. Estar num parque de diversões e furar a fila, achando que é esperteza. São pequenas ações do nosso dia a dia e que nós devemos dizer não para os nossos filhos, ensinar nessas pequenas coisas. Então, quando nós tivermos nosso filho lá na adolescência, que é um processo que se inicia lá na gestação, lá na infância, esse filho vai aceitar melhor as condições que nós estamos, as regras que nós estamos impondo. Não se começa lá na adolescência, já na fase de 18 anos, querer mudar algumas coisas que não está enraizado nele. Se nós colocamos pétalas de rosas para o nosso filho caminhar, ele vai achar então que a vida lá fora vai ter sempre pétalas de rosas para ele caminhar. E ele não está acostumado com o não, sempre o sim, sempre o sim. A mãe, o pai faz tudo para agradar aquele filho. Mas será que isso é amor, meu filho? O amor não é assim. O amor é dizer não realmente. Nós estamos criando daí o nosso filho com baixa tolerância às frustrações. E lá fora daí? Quando termina o namoro com a menina que ele gosta? Sei que ele vai afogar a sua dor aonde? Se ele não aprendeu em casa a tolerar as suas dores, aí começa a drogadição. Busca o álcool, busca a bebida alcoólica, busca o cigarro, busca os traficantes de drogas. E assim começa. Então ensinamos desde pequenininho o nosso filho com regras, com limites. Isso é um sinal de amor. Nunca esquecendo que o exemplo que nós damos ao nosso filho não é a melhor maneira de educar. É a única maneira de educar. Piaget, que é um educador francês, nos ensinou sobre isso.
E nenhuma pessoa no mundo é capaz de fazer o que eu tenho que fazer pelo meu filho. Somente os pais que têm o poder de fazer. Então façamos. Este é o momento de nós começarmos. Se colocarmos as sementes numa terra, e essa terra não está pronta, vamos melhorar essa terra. E preparar a criança para uma vida melhor, para uma vida plena, é semear sempre os valores morais, os valores éticos, o amor entre família. Isso é importante, é muito mais importante do que valores materiais. Isso é importante de colocar para os nossos filhos. Então, uma boa tarde para todos. Estejamos todos sempre no amparo de Jesus, da espiritualidade de amor.